Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Não caiu bem nas hostes socialistas as considerações feitas por Aguiar Branco no Conselho Nacional do PSD que visaram Pedro Nuno Santos. Algumas vozes entendem que não soube respeitar o cargo de Presidente da Assembleia da República que ocupa. É um dos temas a abordar com o antigo Ministro e também Presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva. Bem-vindo, Augusto Santos Silva. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste explicador das tardes políticas. O Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, presidiu esta sexta-feira ao último plenário nesta legislatura. Na hora de dizer adeus, assumiu alguns erros, sem especificar, isto numa altura em que algumas vozes criticam o tom da intervenção que fez durante a reunião do Conselho Nacional do PSD. Disse Aguiar Branco que Pedro Nuno Santos fez pior ao país em 6 dias do que André Ventura em 6 anos. O tom das críticas de Aguiar Branco desprestigiam o cargo de Presidente da Assembleia, como sugere, por exemplo, o seu camarada de partido, Ferro Rodrigues? Muito boa tarde. Eu tenho uma dificuldade em comentar declarações que são feitas em reuniões à porta fechada e, portanto, eu não conheço essas declarações, não sei se foram realmente feitas ou não. O que eu posso dizer é a minha opinião. Evidentemente que o Presidente da Assembleia da República tem todo o direito de participar como membro de um partido nas atividades do seu partido e não perde o direito à expressão das suas opiniões nesse contexto. Também é certo que nós nunca conseguimos despir, nem devemos despir totalmente o fato institucional e, portanto, espera-se que o Presidente do Parlamento, como um Ministro, mesmo intervindo numa sessão político-partidária, tenha alguma contenção. Mas, como digo, tenho muita dificuldade em comentar declarações de reuniões que não são abertas ao público. Mas o Dr. Augusto Santos Silva, o senhor que foi também Presidente da Assembleia da República, a minha pergunta é, impôs a si próprio alguns limites, por exemplo, na participação de reuniões partidárias e no tipo de intervenções que poderia ter, exatamente por não conseguir despir esse fato de Presidente da Assembleia da República? Sim, sobre isso posso falar, evidentemente. Aliás, eu adequei o que dizia e a forma como eu dizia aos diferentes cargos que ocupei. Como Ministro dos Assuntos Parlamentares, isto é, como membro do Governo que estava todos os dias no Parlamento, no debate político contínuo e confrontacional, como é próprio de um Parlamento democrático. Era a fase em que estava de malhar na direita. Usava uma agressividade que nunca procurou ter nenhuma componente pessoal, naturalmente, e sempre respeitando inteiramente os meus adversários, mas tratando-os como adversários democráticos, mas adversários. E logo passei para Ministro da Defesa Nacional, o tom passou a ser completamente diferente, porque aí eu estava vinculado à minha responsabilidade institucional como membro do Governo que lidava todos os dias, agora não com os diferentes partidos políticos, mas sim como um corpo tão importante ao Estado como são as Forças Armadas. E, quando fui Ministro dos Estrangeiros, ainda mais, lidando com diplomatas, e quer como Ministro da Defesa, quer como Ministro dos Estrangeiros, sempre tive em conta que nas suas grandes linhas de orientação, e felizmente, as políticas de soberania, defesa, segurança e externa têm, felizmente, repito, o apoio quer do PS, quer do PSD e até de outros partidos. Portanto, nós adequamos o que fazemos e dizemos. Evidentemente que um deputado, um Ministro dos Assuntos Parlamentares, um ministro mais político da presidência, por exemplo, espera-se deles uma linguagem, uma combatividade, um estilo de atuação que um presidente do Parlamento ou um ministro dos Estrangeiros normalmente
não seguem. Mas isso é na atuação pública. A minha pergunta é, dentro de reuniões partidárias, como foi o caso, também se colocava, o Dr. Ferro Rodrigues, por exemplo, diz que quando foi Presidente da Assembleia da República se impôs a si próprio essa linha vermelha e deixou de participar em reuniões partidárias. É verdade, o Eduardo Ferro Rodrigues não participava nas reuniões da Comissão Política, por exemplo, e eu próprio também não participava continuamente. Há tradições que se vão formando e que, aliás, me parecem ser muito boas tradições, e no caso dos presidentes do Parlamento, desde que me recordo, que a prática tem sido o Presidente do Parlamento participar nas jornadas parlamentares do seu grupo parlamentar, não nas jornadas propriamente ditas, mas há sempre um momento, normalmente é um jantar de convívio, faz declarações públicas, faz declarações também na qualidade de membro daquele grupo parlamentar, mas sempre com alguma contenção. Mas, por favor, não me embarace, porque eu tenho dito sempre, e acho que continuo a dizer, que dos 10 milhões e 300 mil residentes em Portugal, eu devo ser o último a falar sobre a atuação da pessoa que me sucedeu. Então vamos falar sobre a crise política. O senhor criticava há uns dias o que define como a apatia do Presidente da República. Sugere que podia ter feito mais para evitar as eleições antecipadas. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa disse ontem, durante a comunicação que fez ao país, que todos os esforços de entendimentos revelaram-se impossíveis. O que mais devia ter feito o Presidente para tornar possível o impossível? Eu não conheço esses esforços. Na minha opinião, tem 2 pontos. O primeiro é esse que referiu. Acho que o Presidente da República, perante um quadro parlamentar com uma crise política que resulta de um comportamento ou qualquer coisa que